Pessoal, essa é a aula 11, que trata de conceitos sobre reações sólido-fluido. O que seriam essas reações sólido-fluido? São reações de conversão não catalítica, né? São reações que acontecem, por exemplo, entre um combustível sólido e um fluido, como o ar, por exemplo, ou um oxigênio, né, no caso contido no ar, para converter um determinado combustível, como carvão, biomassa, enxofre, por exemplo, né? Então, muitos daqueles conceitos eh, que vocês verão na questão do projeto, eles vão estar inseridos Bom, nesse a gente capítulo pode dividir, 25, pode né, que falar trata que dessas um reações fluido A, né, sólido-fluido. reagindo com esse combustível, por exemplo, um- uma partícula, né, sólida, ela pode gerar produtos fluidos, no caso gases, né, ou líquidos, enfim, sólidos também, remanescentes de processos de conversão incompleta desses sólidos, por exemplo, e produtos sólidos e fluidos, uma mistura entre eles, né? Muito bem, a gente pode dizer que existem diferentes tipos de comportamento dessas partículas sólidas reagindo. A gente pode dizer que as partículas podem, mesmo reagindo, manter o seu tamanho, né? Então, a partícula aqui não reagida inicialmente, passado um tempo de conversão, ela tem uma reação, ah, a partícula parcialmente reagida, né? E depois de um tempo ainda maior, a gente tem ela completamente reagida, ou seja, reage mantendo o seu tamanho. A partícula final, ela está dura, por exemplo, ela é firme, com o mesmo tamanho. Isso é muito comum, tá, gente? Na conversão de carvão e outros combustíveis, coque, enfim, é muito comum que a gente tenha também uma manutenção do tamanho de partícula, principalmente carvão mineral, tá? Ou a gente pode ter que as partículas, inicialmente não reagidas, elas vão reagindo e vão perdendo o seu tamanho, né? Ou seja, a cinza, no caso, ela forma flocos, ou produtos gasosos e causa a contração do tamanho. Então, ou a partícula mantém o seu tamanho constante, ou ela vai reagindo e vai sendo consumida, né? Vai desaparecendo, tá bom? Essas são as duas formas aí de conversão, tá? Bom, tem dois modelos que podem representar esse tipo de reação não catalítica, né? Essas reações de conversão térmica, né? Que é que são o modelo de conversão progressiva, ou Progressive Core Model, onde num caso de uma partícula, ela mantém o seu tamanho, mas, além disso, ela vai reagindo homogeneamente, né? Ou seja, a difusão acaba sendo muito rápida, e aí acontece que essa reação acontece homogeneamente ao longo de toda a partícula, tá? Isso a gente chama de um modelo de conversão progressivo, tá? E existe um segundo que a gente chama de modelo do núcleo não reagido, ou Shrink Core Model, tá? Esse modelo do núcleo não reagido, a gente diz que nós formamos o que a gente chama de camada de cinza ao redor da partícula. À medida que ela vai reagindo, esse aqui é o núcleo da partícula, o core é o núcleo, né? Aqui é o modelo do núcleo shrink, diminuindo, né? O modelo do núcleo não reagido. Então, nós temos um núcleo, digamos assim, que ainda não reagiu, e ao envolto desse núcleo, uma camada de cinza, né? Ela é pequena no início, porque a gente tem uma pequena conversão, né? Daquela partícula original, de raio R, né? E esse raio interior, que é o raio do núcleo, é o RC, né? Então, essa camada de cinza ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, ele forma uma camada de cinza, né? E internamente eu tenho um núcleo que ainda não reagiu, certo? E à medida que o tempo ainda passa, né? Esse núcleo vai diminuindo ainda mais. Então, uma baixa conversão para uma conversão média e uma alta conversão, onde o núcleo é muito pequeno,
comparado com toda a camada de cinza. Então, esse núcleo não reagido e o modelo de conversão progressiva são os dois tipos de modelos que representam aquele modelo onde a partícula mantém o seu tamanho constante. Aqui a gente, comparando os dois modelos com situações reais, né? E se a gente fatiar e examinar a seção transversal de partículas sólidas, parcialmente reagidas, geralmente a gente encontra esse sólido não reagido envolvido por uma camada de cinza. Isso não é muito nítido, tá? Mas o que é o mais importante? Diz que evidência, ele diz assim, o contorno desse núcleo não reagido pode não ser sempre tão bem definido como o modelo retrata. Contudo, evidências provenientes de uma grande variedade de situações indicam que, na maioria dos casos, o modelo do núcleo não reagido se aproxima mais de partículas reais do que o modelo de conversão progressiva. Tá? Então, observações como queima de carvão, madeira, briquetes e outros representam bem, favorecem o modelo do núcleo não reagido. Tá? Uma vez que esse modelo do núcleo não reagido parece representar melhor a realidade em várias situações, né? A gente vai desenvolver aqui as equações cinéticas na sequência, tá? Então, vai ser considerado o fluido envolvente como sendo um gás, para a gente ter uma ideia, né? Mas isso sabe que isso é só uma questão de conveniência, que isso também, esse fluido envolto à partícula também pode ser um líquido. Bom, como é que funciona esse modelo do núcleo não reagido? A gente tem um filme envolto a essa partícula, nós temos um filme gasoso, né? Esse filme a gente pode dizer que isso aqui existe uma camada envolta à partícula, né? E aí, essa camada a gente chama de filme gasoso, a gente pode dizer que é uma resistência à difusão externa da partícula, né? Então eu tenho uma concentração de gás, né? E aí quando ele, por exemplo, aqui são todas as possibilidades, né? De resistência. Ele só sofreria uma primeira resistência, que é essa camada de filme envolta à partícula, tá? Então, depois a outra possibilidade de resistência é a difusão interna, ou seja, aquela camada de cinza, né? Que fica situada ou colocada externamente ao núcleo que ainda não reagiu, que é a parte que o gás onde a reação efetivamente vai acontecer. Né? Então, nós temos uma superfície da partícula externa, nós temos uma cinza e internamente nós temos sim uma superfície móvel de reação, que é onde a reação ocorre. Né? Muito bem, então esse filme gasoso é uma possibilidade, que a gente chama de difusão externa. A camada de cinza é uma outra possibilidade de resistência, que a gente chama de difusão interna, e a reação, que é o núcleo, o core, é onde a reação efetivamente acontece. Então, uma concentração de um gás externo, né, à medida que ela chega ou encontra uma difusão, uma resistência à difusão externa, a gente tem aqui essa, essa resistência, essa queda de concentração devido à resistência no filme. Se houver também, se essa resistência à difusão interna também for relevante, a concentração vai cair muito. E aí, a partir do momento que ele chega na superfície, a concentração cai muito, porque aí a concentração do gás ela passa a ser irrelevante na superfície do combustível. Tá? Então, essas três são as três possibilidades de resistências, né? Ou de mecanismos de reação. Então, o que é importante a gente saber aqui? Qual é o mecanismo que controla esse processo? Se vai ser a difusão externa, se vai ser a difusão interna ou se vai ser a reação. E aí nós vamos descrever na sequência quais são as equações que governam cada um desses três mecanismos. Qual é o mecanismo controlador?
aquele que tiver a etapa mais lenta, ou seja, o tempo necessário para ocorrer, converter a partícula, né? A gente vai ver se isso é relevante relativo à difusão externa, à difusão interna ou à reação. Começando pelas possíveis etapas, vocês estão lembrados da etapa catalítica, né? 7 possíveis etapas catalíticas. Bom, não vai ter aqui etapa catalítica, então não tem uma parte de adsorção. Como não tem catalisador, não tem adsorção e não tem desorção. Então a gente tira 2 daquelas 7 etapas. Então nós temos, primeiro, uma difusão externa do reagente A através do filme gasoso, é uma possibilidade. Nós temos a difusão interna de A através da camada de cinzas. Nós temos a reação propriamente dita, depois a difusão dos produtos através da camada de cinza até a superfície externa da partícula, né? E depois a difusão externa, aqui interna do produto, e aqui a difusão externa no filme gasoso, do produto, no caso. Começando com não vamos nos preocupar com o produto, vamos nos preocupar com a questão do reagente. Então, nós temos basicamente aí 3 possíveis etapas que governam o processo de conversão de uma partícula com um gás. Tá? Nós temos a primeira possibilidade é a taxa controlada pela difusão através do filme gasoso, ou seja, a difusão externa. E como é que a gente pode determinar esse tempo, né? Esse tempo para que aconteça o processo de conversão, né? O tempo para atingir uma conversão na partícula, ele é dependente de um ρB, que não é massa específica, e sim volume molar, que é nada mais do que a massa específica da partícula dividido pelo peso molecular, vezes o raio da partícula, dividido por 3, vezes B, é o coeficiente estequiométrico da equação, né, da reação, considerando o sólido, tá? Vezes o coeficiente de transferência de massa do gás, né, na partícula, vezes a concentração de ar no gás, tá? Isso vezes 1 menos a relação entre o raio do núcleo, que é a da partícula ali da reação, dividido pelo raio total da partícula, que a gente viu que o raio total da partícula é maior do que o raio do núcleo, porque a gente pode ter uma camada de cinza, elevado ao cubo. Se nós tivermos uma conversão completa da partícula, ou seja, esse tempo aqui é qualquer tempo, ou seja, é ao longo de toda a conversão da partícula, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos dizer que para converter uma partícula, considerando que a difusão externa é uma etapa relevante, ela leva 6 horas, por exemplo, para converter ela completamente. Então, o raio, depois de 6 horas, o raio do núcleo ele passa a ser zero, porque ela foi totalmente convertida, por exemplo. Então, se isso for zero, o tempo para conversão completa a gente chama de tal, né? Agora, o tempo em qualquer tempo, por exemplo, no tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, antes da partícula se converter completamente, a gente chama simplesmente de T, que é um tempo qualquer ao longo da conversão, né? Então, esse tal é nada mais do que quanto vai levar de tempo para converter completamente a partícula. Ou seja, quando o raio do núcleo for igual a zero. Se isso é igual a zero, isso, toda a expressão é igual a zero. Consequentemente, o T aqui é igual a tal, né? Então, basicamente é isso, né? E se a gente dividir T sobre tal, esse T sobre esse, nós temos a expressão da conversão, né? Sempre em função da conversão para um processo considerando a difusão como etapa controladora. Então, T sobre tal, ou seja, o tempo qualquer sobre o tempo para a conversão completa, é igual à conversão. Tá? Então, essas duas são as duas expressões bem importantes para a gente ter em mente. Isso é quando
a taxa é controlada, ou quando o mecanismo de conversão é controlada pela difusão externa. Se nós tivermos um controle do processo de conversão dessa partícula pela difusão interna, ou seja, através da camada de cinza, nós temos uma camada que é bastante importante, que é essa camada aqui, né? Envolto ao núcleo. A concentração do gás, quando passa por aquele filme, se ele não é relevante, a minha resistência é mínima, né? Então a concentração do gás, quando passa no filme, se mantém constante. Agora, quando ele atinge a superfície da cinza, ele cai drasticamente, né? Então, essa é uma maneira de representar essa queda de concentração quando a difusão interna, essa etapa aqui do gás tentando chegar na superfície da partícula ainda não reagida, é muito relevante. Ok? E como é que fica isso? Lembra daquele tempo para uma determinada conversão? Ela é dependente do volume molar, do raio ao quadrado, e não só raio, dividido por 6 vezes o coeficiente estequiométrico, né? Vezes o coeficiente de difusão, e não mais o coeficiente de transferência de massa, como era lá na difusão externa. Então, o coeficiente de difusão efetivo vezes a concentração do gás, e aí as relações entre o raio do núcleo e o raio da partícula. Se esse raio do núcleo for igual a zero, a gente tem essa expressão, basicamente. Então, tau, que é o tempo para conversão completa, é igual a ρb, o raio ao quadrado, 6b, o coeficiente de difusão vezes a concentração. Se nós dividirmos o tempo em qualquer tempo de conversão, por exemplo, pelo tempo para conversão completa, a gente divide essa expressão por essa, nós temos uma expressão que representa a conversão. Por que é tão interessante ou tão importante essa conversão, essa expressão da conversão? Porque se nós pegarmos um dado real, né, de conversão, por exemplo, e verificarmos ou graficarmos a conversão em função do tempo, conversão no eixo y em função do tempo, se isso der uma reta, quer dizer que essa etapa ou esse mecanismo, por exemplo, de difusão interna, é a etapa controladora, onde o ajuste dos dados experimentais se adequam muito bem. Então, por isso é tão importante ter essa expressão de conversão, né? E tempo. Tempo a tempo qualquer e tempo para conversão completa. Tá? Bom, temos as expressões tanto para difusão externa quanto para difusão interna. Né? Então, que expressões são importantes a gente ter em mente aqui? Essas duas expressões, para difusão interna. Bom, se em vez da difusão interna ser a etapa controladora, ou seja, se for a etapa mais lenta, a reação foi a etapa controladora. Né? A taxa é controlada pela reação química. Basicamente, as expressões ficam dessa forma. O tempo, e a qualquer tempo de conversão, é nada mais do que o ρ, B, né, que é o volume molar do sólido, dividido pelo peso molecular, pelo coeficiente estequiométrico, perdão, vezes o coeficiente, a constante cinética, vezes a concentração de ar no gás, vezes o raio da partícula grande, né, menos o raio do núcleo, ok? E aí nós temos, se esse raio for igual a zero, nada mais do que ρ vezes R dividido por isso, que é o tau, certo? Se nós dividirmos o tempo para qualquer conversão sobre o tempo para conversão completa, nós temos essa expressão. Ou seja, T sobre tau é igual a 1 menos xb elevado a 1/3. Ou seja, se nós graficarmos essa expressão da conversão em função do tempo, e se isso for uma reta, a etapa de reação é a etapa controladora, ou seja, ela é a etapa mais lenta. Ok? Essa é a forma mais rápida da gente saber qual é a etapa controladora. Tá? Bom, essa aqui é a representação, ou seja, a concentração de ar no gás, quando passa no filme, ela não muda.
Assim como não muda quando a difusão interna não é importante. Quando que isso acontece? Quando a difusão é muito rápida. Ou seja, a partícula é porosa, ela tem uma difusão facilitada, enfim. A reação é etapa controladora, nesse caso dessa representação, né? Bom, e quando nós temos uma, uma partícula esférica em contração, a gente não tem a difusão interna, a gente tem três possíveis etapas. A difusão de ar é, externa, né, difusão externa, a difusão de ar proveniente do corpo principal do gás através do filme gasoso, né? A reação na superfície, não temos a difusão interna, porque ela está contraindo o seu tamanho, né? E depois a difusão dos produtos para o filme gasoso, ou seja, a difusão externa do produto, ok? E aí, a expressão, basicamente, da difusão externa é muito semelhante àquela anterior, né? Onde nós temos a difusão, eh, a difusão externa sendo representativa e a concentração do gás cai a partir do filme gasoso, né? Então essa concentração cai e a partir do momento que chega na, na superfície, a concentração do gás cai e aí passa a ser a concentração de ar no núcleo, né, que é na superfície externa da partícula. A expressão da taxa de reação é exatamente igual à anterior, tá? Não muda nada. Aqui é um resumão de uma tabela para as expressões. Aqui a gente são as partículas com tamanho constante, né? As expressões, considerando taxa controlada pela difusão no filme, ou seja, a difusão externa. Então aqui é T sobre tal igual a XB, né? Ou tal é igual a ρB vezes L, dividido por B, coeficiente de transferência de massa vezes a concentração. Por que L? Aqui ele considera uma placa plana, né? Aqui naquele caso a gente falou de esfera, por exemplo, são esferas. Então T sobre tal é igual a XB, e aí a gente fala não de L, mas a gente considera o raio da partícula, como a gente já tinha comentado. O cilindro não vai mudar muito. Então aqui são os formatos de partículas. Partícula em um formato plano, por exemplo, o chip de madeira, né? Por exemplo, o cilindro, que pode ser pellets, né? Ou esfera, né? Basicamente. Aí carvão, por exemplo, a gente pode considerar pode representar bem como uma espécie de uma esfera, tá? Então, aqui são as expressões para as três configurações de partícula, considerando difusão externa como a etapa controladora. Se for difusão externa, essas são as expressões, se for reação, essas são as expressões. Para esfera em contração, por exemplo, partícula diminuindo o tamanho, a gente considera aí, assim, eu nem dei muita relevância, porque ela é menos relevante mesmo, né? Partículas pequenas, aqui tudo isso é para o modelo do núcleo não reagido, né? Aqui partículas pequenas e partículas grandes a gente tem expressões diferentes. Isso para difusão, difusão externa, aqui é difusão interna, mas a gente viu que no caso de partículas em contração, ou seja, elas vão diminuindo o tamanho, não tem formação de camada de cinza, então a camada de cinza não é aplicável. A taxa de reação, vocês percebem aqui que é exatamente igual à, à anterior, porque reação é reação, né? A única coisa que muda, de fato, aqui é, é no caso de partículas grandes, porque partículas pequenas também aí a gente pode ter uma expressão típica aqui, né, de conversão, tá bom? Basicamente isso. Bom, pessoal, essa aqui é a solução do exercício 25.4. Essa aqui é a reação de ustulação, né, do sulfeto de zinco, né, que oxidado. Então, esse aqui é o sólido e esse aqui é o fluido, né? Então, o sulfeto de zinco é ustulado ou oxidado, né? No caso,
é queimado para formar um produto sólido, que é o óxido de zinco, e o sulfeto, o dióxido de enxofre, né? Então, pessoal, para a gente encontrar B, que é o coeficiente angular do sólido, o coeficiente estequiométrico, perdão, ele precisa estar, o coeficiente estequiométrico do fluido precisa estar igual a 1. Então, o que é 3 aqui, a gente precisa dividir toda a expressão, a reação, por 3, ou seja, a gente vai ter um coeficiente estequiométrico 2 dividido por 3, né? Aqui fica 1, como é indicado, e os demais 2 terços também. Então, o B é igual a 2 terços, tá? Como está mencionado aqui. Os outros dados, né? Fração molar, temperatura, volume molar, que é nada mais do que a massa específica dividida pelo peso molecular, e a constante cinética, né? E o coeficiente de fusividade efetiva. Tá? Para a gente encontrar aí o que ele pediu, qual é o tempo para a conversão completa e qual é a participação da difusão, a gente tem que supor a difusão interna como etapa controladora. Então a gente calcula o tempo para a conversão completa supondo difusão, né? Essa é a expressão, né? ρB R ao quadrado, 6B difusividade efetiva vezes a concentração de ar no gás. Isso a gente não tem, a única coisa que a gente não tem é a concentração de ar no gás. Calculada, né? É calculada pela pressão parcial do oxigênio dividido por RT. Isso aqui, então, é igual à pressão parcial do oxigênio, que é 0,08, os 8%, né? Dividido pela constante dos gases pela temperatura. Achamos a concentração de ar no gás, né? Encontramos o tempo para conversão completa, supondo difusão, como etapa controladora. Esse tempo é igual a 0,44 horas. Bom, agora tem que fazer o mesmo supondo reação como etapa controladora. Fizemos todas as substituições, todos os dados fornecidos, encontramos um tempo para a reação igual a praticamente um pouco mais do que o dobro, né? 3.874 segundos, ou seja, uma hora, basicamente, né? Bom, a diferença entre uma e outra não é muito grande, apesar de ser o seu dobro, a gente pode dizer que as duas são relevantes. As duas etapas fazem parte da conversão global, elas interferem, né? Mas ele pergunta qual é a participação da difusão interna. Se o meu tempo total é dado os dois tempos individuais, ou seja, o tempo para a conversão completa considerando difusão e o tempo para a conversão completa considerando reação, então é o 0,44 mais 1,07, que dá 1,51 horas. Agora, qual é a participação da difusão? É nada mais que o tempo de difusão, 0,44, dividido por 1,51, ou seja, 29%. 29,13%. E o restante, 70,86%, aí, vai ser o tempo, a participação da reação como etapa controladora. Então, gente, esse é um exercício interessante para a gente entender um pouco, né? E vocês têm agora condições de resolver